Opa galera, beleza? Victor aqui. Pessoal, o seguinte, estamos aqui hoje, ó, Farm Simulator 25, para me poder mostrar para vocês como é que eu deixo configurado o meu volante e o meu câmbio aqui no jogo. Lembrando que essa configuração serve tanto pro G920 como pro G29. Pretendo fazer um videozinho bem rápido aí, sem muita enrolação, mostrando como é que configura tudo certinho aqui. Mas primeiro eu vou lá pro menu para me mostrar para vocês como é que eu deixo configurado a parte inicial aqui das configurações do volante. Conforme o vídeo for se desenrolando, eu vou mostrando o restante das configurações aqui do câmbio. E é isso aí, vamos lá então. Já estou aqui no menu para mostrar como é que está configurado o volante. E a primeira coisa que eu tive que mexer aqui, ó, foi nesse controles de entrada. O volante e o gamepad, eles estavam desligados, então eu tive que ligar aqui. Feedback de força, não mexi em nada. E nessa configuração de eixo 1, esse daqui é a parte do volante. Essa zona morta, ela vem configurada em 15%, se eu não me engano, mas eu deixo ela em 1% ou em 2%. Já vou explicar para vocês o porquê disso. Conforme eu giro o volante, ó, ele já vai captando a entrada lá, tanto para a esquerda quanto para a direita. O eixo 11 é pro acelerador, tá vendo? O eixo 12 é o freio, o eixo 13 é a embreagem. E essa zona morta aqui, ó, funciona do mesmo jeito do volante, ele tem uma pequena folga aqui. Eu nem mexi em nada, então pra mim tá ok. A zona morta do freio eu tive que mexer, mas isso aqui é mais questão de gosto mesmo. A mesma coisa na embreagem, eu deixei zerado aqui, sem folga nenhuma. E aqui no menu é somente isso mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês as configurações lá dentro do jogo. Ok, estamos aqui de volta. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou configurado aqui por enquanto. Já está funcionando beleza, ó. O force feedback dele tá bem ok. Olha lá, ó. O motivo de eu ter deixado aquela zona morta lá no começo do vídeo é por causa dessa questão aqui, ó. Quando eu deixo aquela zona morta zerada, o volante ele fica assim, ó. Tá vendo? Tremendo bastante. Não sei se é alguma coisa do jogo mesmo, se é bug. Não sei o que que é. Aí com aqueles 1% ou 2% que eu deixo, ó, eu posso soltar e ele fica normal, tá vendo? Aí é só a questão de acostumar. Não dá muita diferença não, se você deixar em 1%. Eu só dou uma amenizada nessa vibração aqui no volante, ó. Bom, até agora eu não mexi mais nada em configuração de force feedback aqui do volante, tá tudo padrãozinho mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz na questão do câmbio, como é que eu deixei tudo configurado, beleza? E aqui nas configurações, eu vim aqui nas configurações gerais e mudei esse controle de entrada aqui, ó. Vim aqui no controle de entrada, o modo de mudança de marcha que estava automático, eu só coloquei para manual com embreagem. E aqui também, na mudança de direção, a mesma coisa, estava automático, eu coloquei manual. E aqui nos controles, clicando nessa setinha aqui para direita, ó, você vai ter as opções de entrada para o volante. Tinha bastante coisa configurada aqui, eu fui apagando, fui deletando as configurações, até porque eu só vou usar o volante mesmo na questão de direção, troca de marchas e algumas outras coisas que eu quero deixar também, caso eu queira fazer uma configuração rápida aqui. Eu vou usar mais o teclado mesmo para outras coisas, e esse gamepad que eu tenho aqui no canto é acelerar, frear, virar para a direita, virar para a esquerda. Eu não mexi, eu deixei do jeito que tava, o restante eu fui apagando. E lá embaixo, ó, vai ter aqui, ó, caixa de câmbio do veículo. Provavelmente o de vocês vai estar sem nada aqui, então se você quiser configurar é só você clicar. No caso da embreagem aqui, ó, seleciona, aperta a embreagem, beleza, já tá configurado. No caso desse trator aqui, como ele é um câmbio CVT, então as configurações de marcha para ele vai ser bem mais simples. A troca de marcha dele, ó, vai ser por essa configuração aqui, ó, mudar direção. Eu escolhi esse botão aqui do lado esquerdo, espero que dê para ver legal aí no vídeo. Então eu escolhi esse botão aqui para poder fazer essa troca de marcha aqui do câmbio CVT. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou. E agora, ó, sempre que eu apertar, tá vendo lá embaixo, ó, ele muda para se você quer dar ré no trator, eu aperto de novo e ele vai para frente, ó. Beleza? Isso aqui é bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês a questão das configurações para o câmbio manual. Ah, e antes que eu me esqueça, ó, a configuração do câmbio vocês podem ver aqui na loja, ó, tá vendo? No caso daquele massa aí que eu tava mostrando, é um câmbio CVT, ó, você pode ver por aqui. E o que eu vou mostrar para vocês agora é esse daqui, ó, que tem o câmbio Power Shift. E a configuração para ele também não vai ter segredo. Aqui eu deletei os comandos para fazer junto com vocês. A primeira marcha para cima. A segunda marcha também, mesma coisa, ó. Terceira marcha, eu sempre retorno para a posição da neutra aqui para poder registrar a entrada. Quarta marcha, a terceira marcha aqui para mim tá bugado, ó. Tá aparecendo o botão ESC aqui, mas é a terceira aqui mesmo, beleza? E é só ir configurando o restante agora. Quinta marcha e sexta marcha.
Infelizmente o meu câmbio ele só vai até a sexta marcha, então eu fiz uma gambiarra aqui para poder passar da sexta para sétima e da sétima para oitava. Eu usei esses dois botões aqui, ó, de aumentar e reduzir marcha. Para aumentar a marcha, eu escolhi esse botão aqui, ó, RSB. Para reduzir, eu escolhi esse botão aqui, ó, LSB. Aí sempre que eu estiver na sexta marcha e quiser passar para sétima, eu aperto o RSB e da sétima para oitava a mesma coisa. E para voltar, o LSB. Deixei configurado também nesse aumentar o conjunto e reduzir o conjunto, para mim poder estar fazendo as mudanças das caixas aumentadas. Eu escolhi a setinha para cima no aumentar o conjunto e a setinha para baixo no reduzir o conjunto. E ficou configurado desse jeito, ó. Eu aperto a embreagem, primeirinha, ele vai bem devagarzinho, ó. Aí eu só aperto a setinha para cima aqui, ó. Ele faz a troca da caixa, segunda, terceira, e eu vou passando as marchas aqui, ó. Ó, e quando eu chegar na sexta marcha aqui, ó, como meu câmbio não vai mais pra cima, eu só aperto o RSB, ó, e ele vai pra sétima. Vai pra oitava também, mesma coisa. E se eu quiser diminuir, eu abaixo de novo, LSB. Se eu quiser, inclusive, eu posso ir indo pras marchas anteriores, tá vendo, ó? Só apertando os botões aqui. Aí pelo câmbio aqui também, ó, tá certinho. Essa configuração também está funcionando para essa configuração de câmbio aqui, ó, manual mais câmbio Power Shift. Olha só, ó, primeirinha vai funcionando, segunda, aí se eu quiser subir a caixa, eu aperto a setinha para cima, ó. E assim ele vai indo. Se eu quiser apertar nos botões aqui também funciona. É isso aí, ó, tudo configurado certinho. Aí se eu quiser usar algum botão extra aqui, aí eu só configuro aqui depois. Mas eu acho que eu não vou usar muita coisa aqui no volante. Eu vou usar mesmo o teclado e esse gamepad que eu tenho aqui do lado. É isso aí, pessoal. Videozinho bem rápido aí. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que essa configuração serve tanto pro G920, que é esse meu caso aqui, ou pro G29. Vai funcionar bacana do mesmo jeito. E se esse vídeo foi útil pra vocês, por favor, eu peço que deixem seu like, se inscreva no canal. Vai me ajudar bastante. Eu tô bem ansioso pra poder trazer alguns vídeos aqui de Farm Simulator 25. Quem sabe dá pra fazer uma série aí. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!